Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus se tornou um hábito na nossa comunidade de fé nós fazermos questão de marcarmos essa data, e hoje a gente tem o privilégio de estar bem no dia 31 de outubro. Geralmente a gente lembra das marcas da Reforma Protestante ao longo dos domingos, e nesse ano, pela graça de Deus, a gente está podendo realizar esse congresso, começando bem no dia da Reforma, e diferente um pouco dos anos anteriores, onde a gente fala dos 5 solas, os 5 somente a graça, somente a Escritura, a fé, somente Cristo e glória somente a Deus, que são conceitos que estavam presentes na Reforma, mas foram elaborados muito tempo depois, para surpresa de alguns. Os 5 solas, eles terminaram na década de 90, para você ter base, né? Só a ideia, mas evidentemente o conteúdo estava presente nos reformadores. Mas aí, diferente dos anos anteriores, a gente decidiu de maneira mais pontual falar da questão soteriológica, e não falando de algo que se deu no contexto de Lutero, Calvino, mas que foi num momento posterior, 100 anos mais ou menos depois, na verdade, para ser preciso, 102 anos depois que Martinho Lutero afixou as 95 teses, que se deu o tema que nós vamos falar nessa noite. A gente entendeu, por conta de alguma necessidade que vimos na igreja, de discorrermos um pouco mais pontualmente a questão da salvação, e a gente decidiu então falar sobre esse tema tulipe, né? Os 5 pontos do calvinismo. Calvino, ele faleceu, e quando ele faleceu, um homem chamado Jacobus Arminius tinha 4 anos de idade mais ou menos. Ele se tornou um teólogo, e ele elaborou uma teologia que divergia muito daquilo que os reformadores já estavam habituados em países como a Holanda, tantos outros ali, chamados Países Baixos, ali na Europa. E ele fez discípulos, e após a sua morte, os seus discípulos deram continuidade ao ensino de Armínio, que destoava da teologia reformada, e fizeram um protesto contra essa teologia da igreja holandesa especialmente. E aí, para responder esse protesto, no ano de 1619, uns 10 anos mais ou menos depois da morte de Armínio, a igreja convocou alguns teólogos na Holanda, mas não apenas da Holanda, mas advindos de vários lugares. 84 teólogos, a maioria da Holanda, mas também da Alemanha, Bavária, Suíça e Inglaterra, e 18 comissários seculares. Você ter base, eles se reuniram durante 7 meses para elaborar uma resposta a essa teologia. Isso aí traz um pouco para nós o ensino de que teologia não é coisa de desocupado, gente. Teologia não é coisa de gente desocupada, profissional. A igreja sempre se preocupou com a boa teologia, para poder alimentar os cristãos com um bom ensino, para evitar conflitos, crises. Então, para os reformados mais tolerantes, digamos, esses ensinos que estavam ali tentando protestar contra o ensino da reforma, eles poderiam pelo menos gerar alguns tipos de prejuízos para os cristãos. Mas os calvinistas mais fervorosos vão dizer: não, isso é um problemaço, é uma heresia, e por isso que responderam, porque geram esse tipo de dificuldade para os cristãos de ter paz em Deus, porque a Bíblia diz que a salvação tem que trazer paz no nosso coração. João diz assim: o verdadeiro amor faz o quê? Ele dissipa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. E é impressionante como, mais de 500 anos depois da reforma, como existem cristãos que estão sempre preocupados com a sua salvação. Hoje eu estou salvo, amanhã eu perdi, aí o cara fica apavorado no dia de amanhã,
e aí no outro dia ele faz alguma coisa, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele se sente bem com Deus, aí ele fala, não, agora eu estou salvo de novo, ou seja, está completamente dependente dele, ele está confiando na sua própria justiça, na força do seu braço, o que não tem nada a ver com aquilo que os primeiros reformadores ensinaram e que agora os discípulos de Calvino estavam respondendo. Então aí no ano de 1619 se reuniram aí mais de 100 pessoas durante 7 meses e tentaram resgatar parte do ensino de Calvino. Por que parte? Porque o pessoal, quando ouve falar de Calvino, fala sério comigo, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Pode falar, calvinismo, o que vem na sua cabeça? Predestinação. Gente, a primeira vez que Calvino usa a palavra predestinação nas suas Institutas, que é um livro gigantesco, é lá na página 900 e pouco. O conteúdo de soteriologia em Calvino não dá nem 5% do que ele escreveu, porque ele escreveu sobre todo tipo de assunto, ele fez comentários sobre vários livros da Bíblia, e o pessoal reduz a discussão à questão soteriológica. Aqui eles estão resgatando por conta de uma necessidade, porque a teologia é assim, é sempre por conta de uma necessidade que aparece, e a igreja vai respondendo e elaborando. Eles viram que era necessário, e aí, baseado em Calvino, mas não apenas nele, baseado em Lutero, baseado em Zwinglio, baseado em Agostinho de Hipona, séculos anteriores, e na própria Escritura, a palavra de Deus, e especialmente na teologia paulina, eles vão dar essa resposta. E isso aconteceu no chamado Sínodo de Dort, e aí eles vão elaborar esses 5 pontos, e esses 5 pontos eles são inseparáveis, eles estão totalmente entrelaçados, eles possuem essa harmonia e vão aí gerar uma teologia saudável, que também é conhecida por Tulipe. Por que Tulipe? Porque os 5 conceitos, os 5 pontos em inglês, a inicial deles forma o acróstico. Meu avô gostava de acróstico, o pai da minha mãe está aqui, ele fazia muitos acrósticos. O acróstico é Tulipe, tem a ver com total depravação, para nós depravação total, eleição incondicional, incondicional em inglês começa com U, e limitação, a expiação limitada, né? Depois a graça irresistível, em inglês irresistível, graça, e por fim a perseverança dos santos. Então esse acróstico Tulipe tem a ver com esses 5 pontos. No dia de hoje nós vamos falar do primeiro, a depravação total. Então vai ser nosso foco aqui. Eu não pretendo demorar muito, sei que você está cansado, trabalhou o dia todo, a gente tem muitos dias aí pela frente. Nós vamos focar hoje nesse assunto tão importante como a depravação total. Como eu falei, se baseou principalmente na teologia paulina. Abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 2, e a gente vai ler os primeiros 3 versículos desse capítulo. Se você conhece o livro de Efésios, você sabe que Efésios 2, de 1 ao 10, é uma boa síntese da pregação do Evangelho. Você quer resumir o Evangelho bem, a pregação, Efésios 2, do 1 ao 10. Mas hoje a gente vai focar somente nos 3 primeiros versículos. Efésios 2, de 1 a 3. O texto diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedir que o Senhor dirija, conduza esse tempo, levando o nosso pensamento e coração cativo a ti, que nada venha nos distrair, leve embora toda inquietação, leve embora qualquer tipo de pensamento adverso, que
nós possamos estar concentrados e absorver a Tua palavra para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Depravação total. Paulo começa então aí o versículo 1 usando uma expressão fundamental para a gente compreender esse conceito da depravação total. Paulo começa dizendo assim: Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, Ele nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. É fundamental entender essa expressão de Paulo, para entender a teologia bíblica. Nós estávamos antes de Cristo mortos. A palavra grega é necros, da onde no português vem necrotério, um cadáver. Nós éramos incapazes, nós não tínhamos condição alguma de responder a Deus, nós éramos completamente inoperantes em relação a Deus. A palavra mostra essa total incapacidade. É fácil, vai para algum dos cemitérios da cidade e começa a trocar uma ideia lá. Se alguém responder, sai correndo, né? Ninguém vai responder, provavelmente é o coveiro escondido para te assustar, porque Paulo está usando essa expressão justamente de um cadáver, de um defunto, para mostrar essa incapacidade, essa inoperância do homem em responder a Deus, porque a teologia que estava lá protestando essa teologia do ensino reformado, mostrava que o homem tinha uma condição, que o homem cooperava com a sua salvação, que o homem respondia à salvação, que tinha aí uma ação humana em cooperação com a ação divina. Mas como é que eu penso em uma cooperação humana quando eu me deparo com a expressão morto? Antes de Cristo eu estava morto. Exatamente essa que é a ideia da doutrina da depravação total. O homem, meus irmãos, sem Deus, ele não precisa de uma reforma. Está lá, vamos só dar uma reformada, vamos dar uma restauração nele. Ele precisa de uma nova vida. O texto fala, ele vos vivificou. Você precisa de uma nova vida. O homem, ele não é doente, o homem está morto. A ideia não é como a gente muitas vezes pensa, o homem se afogando e Jesus se aproxima, lança lá um salva-vida, você se agarra lá em alguma coisa, ele te puxa, você tem que se agarrar para ele te puxar. Não, a ideia é que você já se afogou, eu já estava afogado, já estava morto, e Jesus precisa me ressuscitar, ele precisa me trazer de volta para a vida. Olha lá, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, dependendo da versão que você está, e no nosso pecado. A palavra transgressão no grego é paratomo, é um lapso, é um afastamento, é um passo falso, é um passo além da lei de Deus. Nós fomos além da lei de Deus, nós damos um passo para fora da lei de Deus, por isso a gente já se tornou sem vida, morto, incapaz. E a outra expressão pecado é hamartia, tem a ver com errar o alvo, tem a ver com não atingir o padrão que Deus estabeleceu para o ser humano viver. Todo ser humano nasce incapaz de atingir esse padrão. Ninguém consegue atingir o padrão de Deus, porque o padrão de Deus para nós é Jesus Cristo. Nós somos incapazes de atingir esse padrão, por isso que nós erramos. Essa palavra aqui tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, não tem a ver com o que eu faço. Aquela velha frase, né? Você não é um pecador porque você peca porque você é um pecador. É a tua natureza, é a minha natureza. Nós somos pecadores, inclusive convivemos com isso mesmo após a nossa conversão. É aquela frase que eu sempre cito, que eu gosto, de Lutero: pensei que tinha afogado o velho homem na água do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Mas aí a gente foi desperto, pelo menos. A gente está travando essa batalha. No entanto, quem não tem Cristo está nessa condição, nasce com essa natureza. É isso que significa a expressão hamartia no grego, ou a expressão rata no hebraico. Fala dessa incapacidade de atingir o padrão. A outra expressão de pecado no hebraico, ela vai falar, a expressão pesa, que fala sobre nós sermos rebeldes. Ou seja, porque a natureza é pecaminosa, nós nos tornamos rebeldes diante de Deus.
e aí nós vamos praticar a iniquidade, que é a expressão hebraica avon ou ava. Os mais reteté vão falar: não vou vender mais avon agora, porque é iniquidade. Não, pode vender lá sossegado. Mas as expressões hebraicas para pecar tem a ver com isso. Tão rápido, eu não consigo atingir o alvo. Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. E aí, consequentemente, eu vou me tornar rebelde diante de Deus. Eu pesa. E aí eu vou praticar a iniquidade, o avon, o ava. E é justamente isso, irmãos, que a gente vê na continuidade do texto de Efésios. Que ele fala assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, se tornou rebelde, pratica a iniquidade, nos quais andaste outrora. Então, se no primeiro momento a gente vê essa ideia de morto, de incapaz, no segundo momento Paulo fala dessa rebeldia, desse estado de rebeldia, nos quais andaste outrora, olha comigo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O que Paulo está querendo dizer? Esse estado de rebelião é porque nós nos tornamos reféns, condicionados ao mundo, ao diabo e à nossa carne. São esses os nossos três inimigos. Paulo está falando aqui do ser humano ceder às pressões do mundo, do diabo e da sua própria carne, da sua natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala de mundo, evidentemente não está se referindo à geografia. Existem várias expressões que se referem ao mundo. Então não é um mundo geográfico, não é um mundo no sentido de pessoas. Quando fala dessa pressão do mundo, você seguir o curso desse mundo, está usando a ideia de um sistema de pensamento. Nós cedemos a esse sistema de pensamento não cristão, apóstata. O ser humano anda seguindo o curso desse mundo. Em outro texto, Paulo fala da nossa, que o Espírito da Sabedoria obscureceu o nosso entendimento. Por isso que o ser humano não consegue responder a Deus, que o entendimento dele se tornou obscuro. Ele está seguindo a manada, ele está seguindo os sistemas caídos. Por isso que a conversão tem a ver com o quê? Transformação da mente, metanoia, mudança de mente. Que a gente está lá dentro da forma de pensar do mundo, e por trás disso, evidentemente, existem potestades, principados, e a gente está seguindo esse sistema de pensamento. Paulo fala também da pressão do diabo. Ele vai falar do príncipe da potestade do ar. Então, os sistemas por trás dele existem, evidentemente, como eu falei, principados e potestades, e o diabo vai tentando colocar armadilhas no nosso caminho. Por isso que Jesus nos ensina a orar: livra-nos do mal, ou das ciladas do maligno. Ele está lá sempre colocando ciladas para a gente cair, está sempre tentando a gente a trocar a palavra de Deus por aquilo que é passageiro, trocar o que é eterno por aquilo que é rápido, que passa, como aconteceu com o próprio Jesus no deserto. Está sempre nos estimulando a se projetar de uma forma que Deus não diz, ao invés de se projetar na palavra, colocar as nossas expectativas, ser tomado pela vaidade, pelo reconhecimento público. Isso talvez seja um dos grandes males do nosso contexto. Se no passado René Descartes diz assim: penso, logo existo, na atual geração sou reconhecido, logo existo. É um fenômeno das redes sociais. Para eu me sentir gente, para eu me sentir um ser humano, para eu me sentir vivo, para ter sentido a minha existência, eu tenho que ser reconhecido pelas pessoas aí fora. Aí a rede social, você está vendo gente procurando reconhecimento público, aplauso. Está cheio de pessoas construindo a sua identidade baseada na aprovação do outro. É a auto-referência. O outro se tornou a referência, ou a ego-referência, faz a própria vontade.
mas a gente tem que viver até a referência. Deus é a referência da nossa identidade. Não é o que você sente, e é aí que pega a tal ideologia de gênero, que faz a pessoa se basear e se fundamentar nos seus sentimentos, nos seus afetos, nos seus desejos, ao invés de se basear naquela estrutura biológica que Deus colocou e que é vista na realidade ordinária. Não precisa nem ser crente, você percebe a realidade, mas essa ideologia, tanto apresentada pela política, mas também baseada num monte de psicologia porcaria, que vem desde Freud, passa pela escola de Frankfurt, e o pessoal, a psicanálise de Frankfurt fala isso. Tem muito a ver com essa questão de se pautar, dar vazão aos seus instintos, ou seja, está cedendo e está vivendo a ego-referência. O cristão vive a teo-referência. E aí ele vai falar que nós somos também pressionados por essa carne. E aí eu vou te falar que o pior inimigo é justamente esse, essa natureza pecaminosa. Não é o diabo, não. O maior inimigo nosso é o sujeito que nós vemos no espelho todos os dias. Porque está cheio de gente atribuindo as suas dificuldades ao diabo, seus males ao diabo, seu pecado ao diabo, sua falha no caráter ao diabo. Não, do diabo eu não fiz nada não, cara, eu só tentei na sua falha. Crente gosta de jogar para o diabo, ao invés de assumir a responsabilidade e permitir que o Espírito Santo trabalhe o seu ser. Olha para a carta de Paulo aos Romanos e você vai ver o tanto de vezes que ele fala da luta contra a carne, essa natureza pecaminosa, esse impulso para fazer o mal, que é o nosso maior inimigo. Paulo fala isso muito na carta aos Romanos, tem 16 capítulos. Sabe quantas vezes ele cita o nome do diabo em Romanos? Chuta aí. Uma só. Sabe o que ele diz lá? E o Deus da paz esmagará a Satanás com o seu poder sobre os nossos pés. Não na nossa força, mas em Cristo nós temos a vitória. Em Cristo nós conquistamos essa vitória. Inclusive Paulo vai dizer aos Colossenses que na cruz Jesus zombou dos seus inimigos, os expôs ao escárnio, ao espetáculo, fez deles um espetáculo, escarneou deles. O salmista vai falar a mesma coisa, de Deus zombando dos inimigos, porque não existe esse dualismo do bem e do mal, que a gente não, o diabo é um inimigo derrotado. Lutero chamava o diabo de Deus. Eu até joguei lá um texto falando sobre esse dia também, que a gente fala da reforma, mas fala da origem dessa discussão. Todo ano, Natal, Páscoa, todo ano, Halloween e não sei o que. É óbvio que o jeito que é celebrado é totalmente deturpado, não tem nada a ver, mas a origem da festa vem da expressão que tem a ver com o santo, holy, e alguns datam lá para o ano 300 da era cristã. E a ideia era justamente, você sabe que tem um dia de Todos os Santos, né? Que é quando? Amanhã. E aí um dia anterior, a ideia era justamente zombar dos inimigos. E olha, os cristãos falavam até para os filhos, alguns vestiam filhos com roupa lá do diabo para zombar, para mostrar: você não tem poder sobre nós, mas não baseando na própria força, mas no que Cristo fez. Nós não precisamos temer o diabo. Esse era o anúncio que eles queriam passar nessa origem, nessa ideia. Claro que como várias festas foi deturpado, mas essa é a origem segundo muitos estudiosos, historiadores sérios, como Gary DeMar lá nos Estados Unidos. E por quê? Ele fala exatamente por isso que Lutero afixou as teses bem no dia 31. Diante de tudo aquilo, ele queria passar também uma mensagem relacionada a isso. Então, o nosso maior inimigo somos nós. É permitir que Deus trabalhe o nosso ser, o nosso caráter. A gente não tem que viver com esse pavor do diabo. Tem que ter um medo gigante de Satanás. Não é subestimar, não distorça, pelo amor de Deus, que eu estou falando. Não é subestimar o inimigo, mas não viver com medo dele. Não tem que viver com medo. O diabo, ele está ali, tem que pedir lá aprovação para Deus. É tipo lá o livro de Jó, que ele tem que prestar relatório para Deus.
De onde você veio? Eu vim de perambular sobre a terra. Ele não está lá solto e Deus não viu para o diabo, não. Como Lutero falava, o diabo é o diabo de Deus. Então Paulo fala assim: o ser humano sem Deus é morto, está lá, pensa no necrotério, é um defunto, ele é incapaz. E aí o rata, sua natureza, fez ele cair em rebeldia, praticar pecados. Essa rebeldia mostra que ele cede à pressão do mundo, dos sistemas caídos, do diabo e principalmente às pressões da sua natureza pecaminosa. E aí a gente vai entrar, ele vai falar dessa depravação, porque ele continua falando assim: entre eles todos nós, verso 3, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente vivia inclinado para fazer o mal, éramos escravos do pecado, devíamos ao pecado. Ou seja, a ideia de um ser depravado. E aí a depravação total quer dizer assim que nós somos afetados em tudo. Deixa eu te explicar o que não é depravação total. Depravação total não significa que o ser humano não tenha capacidade de perceber o certo e errado. Ele tem a capacidade de perceber o que é certo e errado, porque o próprio Paulo fala em Romanos 2 que Deus colocou que a lei na consciência humana, imprimiu na consciência humana, e até o não cristão sabe o que é certo e errado, que tem essa consciência. Não é isso que significa. O ser humano percebe isso, mas sem Deus ele escolhe o mal. Depravação total não significa que nós vamos viver o mal no nível hard, que você vai ser o Hitler 2.0. Não é isso que significa também. Não quer dizer isso. Você vai ser tomado, porque até o Hitler possivelmente tinha afeto pela família lá, pelo pai, mãe, tinha algum ponto de afeto. Não é isso que está querendo dizer a doutrina da depravação total. O que ela quer dizer? Que todas as áreas do ser humano foram afetadas, a razão foi afetada, as nossas emoções, sentimentos foram afetados, a nossa vontade foi afetada. O ser humano caiu de maneira total, de maneira plena. Isso é importante dizer porque às vezes a visão de queda, e ao longo da história da igreja houve essa visão parcial da queda, que a vontade foi afetada, mas não a razão. Tomás de Aquino, por exemplo, tinha essa visão. A razão não foi afetada, o que foi afetado foi a vontade humana, os sentimentos, mas através da razão o ser humano conseguia perceber Deus utilizando a razão, chegava a muitas conclusões através do uso da sua razão. E aí, a ponto do que ele elaborou, ele acabou gerando uma divisão entre aquilo que poderia ser apropriado pela razão e aquilo que somente através da revelação especial. Ele acabou gerando, de certa forma, por mais que ele tentou elaborar uma boa teologia baseada muito em Aristóteles, mas ele acabou gerando uma visão de mundo dualista, dividida. Ou seja, Deus só tem a dizer sobre salvação, sobre graça, sobre a igreja, sobre a fé, mas não tem a dizer sobre outras áreas da vida. Isso se intensificou tanto que lá entre os escolásticos, mais para frente, os caras falavam inclusive de duas finalidades para a vida: tem uma para Deus e uma para o mundo. Então a finalidade, o propósito para Deus é ser padre, ser monge, ser sacerdote religioso, e a finalidade do padeiro, do arquiteto, do engenheiro, aí é secular. Lutero recupera a ideia de vocação, tanto que quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, na hora de falar sobre trabalho, quando a Bíblia fala do trabalho, ele usou a expressão vocação, para mostrar que não é o que se faz na igreja que é para Deus, mas que tudo é para a glória de Deus. Por isso, a sua resposta ao sapateiro: como é que eu posso servir a Deus? Eu sou um simples sapateiro, quero participar disso que está acontecendo. Ele diz: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo, e aí você vai estar servindo a Deus. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Os dons são variados. A Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, se apoderou de alguns homens para trabalharem nos utensílios, fabricarem os utensílios no tabernáculo.
Deus deu capacidade, Isaías diz, para o agricultor, é um dom, é um talento. Então é um talento de Deus, é um dom de Deus. O Levi pregando, o Jonas pregando, a Ana desenhando lá fora, tudo que a gente faz é talento, é Deus que deu. No seu trabalho como engenheiro, você como dona de casa, tudo é para a glória de Deus, tudo. É isso que Lutero recuperou, mas a visão parcial da queda fez os escolásticos começarem a pensar dessa. Então a vida foi dividida. É como se eles fizessem uma linha assim, falando assim: ó, isso aqui é Deus, isso aqui é secular. Você já ouviu esse papo até hoje, sagrado e secular? Bom, o meu trabalho secular. E a gente faz essa divisão. Parece que a gente é crente a hora que entra no domingo, e a hora que sai a gente vai trabalhar no secular. Não existe essa divisão. Quando você aceita essa divisão, mesmo que inconsciente, na prática você está dizendo que Jesus não é Senhor de tudo, porque Ele é Senhor de parte. Por isso a necessidade de recuperar a doutrina da depravação total. Você fala, nós precisamos ser iluminados em tudo por Deus, pela graça de Deus. Não existe a capacidade do ser humano de sozinho descobrir sobre Deus, para não gerar nem vaidade do esforço das boas obras e nem vaidade intelectual. Tudo é graça, bem, a salvação é pela graça. Isso traz pelo menos duas implicações para nós, que eu gostaria de falar rápido. A primeira é que a razão não é suficiente. Pensa comigo, não é. Por isso que existe uma relação entre razão e fé. A fé é totalmente necessária para a razão. Para construir o pensamento eu preciso de fé e preciso de razão. E não se engane, não é só você crente que faz isso, o ateu também faz. Não tem como descartar o elemento fé, não tem como descartar o elemento religioso. Por quê? Porque a Bíblia diz que você e eu, e todo ser humano, ele é um ser religioso. Ele é homos religiosos, é essencialmente religioso. O que Paulo fala em Romanos 1? Tendo visto os atributos visíveis de Deus, há quem glorifique a Deus, ou negue a Deus e caia na idolatria. Ou seja, você cultua alguém. Por isso que a visão bíblica do ser humano mais simples é: você o quê? Façamos o homem o quê? A nossa? Alto aí. Imagem. Você sempre vai ser a imagem do Deus que você adora. É isso, você vai ser a imagem do Deus que você está adorando. Está cheio de gente adorando outros deuses. Na cabeça dele não é Deus, não é religião, porque ele fala: não, mas eu não acredito em Deus, eu não me reúno semanalmente para celebrar, eu não tenho culto. Mas ele sempre vai colocar alguma coisa lá no lugar de Deus. Ele sempre vai começar com fé. Isso é algo do ateu, do cristão. Então pensa comigo, o ateu vai falar que tudo veio da matéria, da energia, do espaço-tempo, o Big Bang, a teoria da evolução. Mas não dá para provar isso. Você precisa sair do campo da razão e pular para o campo da fé, da religião. Ele precisa dar um salto de fé. Só que esse salto de fé, ele está falando, então tudo veio disso. Isso aqui sempre existiu e tudo veio dele. Ué, não está parecendo uma coisa familiar a você cristão isso? Quem sempre existiu e gerou tudo? Deus. Ele só não chama de Deus, mas ele está colocando no compartimento da divindade. E isso vai afetar a vida dele como um todo. Vai determinar a cosmologia, a visão de mundo dele, a antropologia, a visão do ser humano e o modo como ele se organiza, a sociologia. Tudo vai ser determinado pelo Deus que ele colocou lá no início. Então, nesse sentido, a gente não tem que ter medo de declarar nossa fé, porque está cheio de materialista aí, impondo a visão de mundo deles. É importante não deixar de ressaltar isso, embora essa articulação não é nem desse contexto de 1619, é posterior, mas é fundamental a gente pensar nisso nos nossos dias, porque só existe esse secularismo, tirar o cristianismo da esfera pública, e a gente caladinho, vendo tudo que está acontecendo no nosso país hoje, porque a gente aceitou a divisão, a gente aceitou aquilo que foi estabelecido há séculos atrás pela Revolução Francesa. Tira a religião cristã da esfera pública e vamos se pautar só na razão. Mentira!
estão se baseando na sua religião secularista, humanista, e estão impondo isso cada vez mais, a gente caladinho, adorando há séculos, de domingo após domingo. A gente não pensa as implicações da fé. Como eu falei, se Deus é Senhor de tudo, tem implicação para tudo. Tem educação cristã, tem maneira de ser cientista cristão, tem política cristã. Fica aí um monte de cristão papagaiando mentira. Não, política, religião e futebol não se discute. A gente está aceitando o que está acontecendo porque aceitou a divisão sagrado-secular. Enquanto a gente aceitar, a gente vai ficar dentro do cativeiro cultural. Não vamos fazer diferença nenhuma cultural. A implicação do efeito no ético do pecado é essa. A gente precisa abrir a nossa boca. É só para dar um exemplo, para a gente fechar só essa parte. Se Deus não existe, Dostoiévski vai dizer, tudo é permitido. Ou seja, a visão de moralidade já foi comprometida. Eles estão estabelecendo isso, só para você ver a consequência. O historicismo, todo esse pessoal está impondo a religião deles, porque a gente aceitou essa falácia de que existe neutralidade religiosa. Não existe, isso é impossível para o ser humano. Então essa é a primeira implicação. A segunda, tomar cuidado para não sacralizar a própria teologia. Se a razão foi afetada, eu preciso entender esse aspecto da fé, esse despertamento da graça no coração do homem. Eu tenho que tomar cuidado para não sacralizar uma abstração teórica. Porque pensa assim, a realidade ela tem vários aspectos, certo? Tem um aspecto numérico, tem um aspecto de movimento, tem um aspecto estético, tem um aspecto biológico, tem um monte, afetivo, e tem um aspecto que o ser humano só, os outros seres, teológico, analítico. Quando a gente vai fazer teologia, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma síntese entre a Bíblia e a sua razão lógica. Você vai construir. É importante fazer isso para a gente ter saúde. Só que eu não posso sacralizar uma construção humana, nem mesmo a teologia. Por quê? Porque a salvação é graça. E aí, se eu sacralizar, eu posso começar a querer mandar para o inferno um monte de gente porque não abraçou a minha construção teórica. A gente tem que lembrar que não é a razão, o esforço que se apropria de Deus, da verdade. A verdade se apropria da nossa cabeça. Pedro, quem te revelou que eu sou filho do Deus vivo? Foi o meu pai, não foi o teu esforço. Você não é bom, você não é o cara, meu pai te revelou, é graça. Pense em Paulo, o cara mais erudito dos seguidores de Jesus, né? Depois que Jesus escreveu. Por que mesmo erudito, sendo formado aos pés de Gamaliel, conhecendo toda a cultura greco-romana, punha no bolso todos os apóstolos, ele foi contra a verdade, usando o seu esforço, ele foi contra a verdade. E ele só disse um dia na sua vida: Jesus Cristo é o Senhor, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Jesus em Mateus 11 falou assim: Pai, eu te louvo, te agradeço, que foi do teu agrado esconder essas coisas dos sábios e poderosos e revelar para os pequeninos. Não é esforço intelectual nem de boas obras, é graça pura de Deus. Então, por mais que a gente tenha, evidentemente, entender o texto bíblico, que a Bíblia fala para a gente usar o nosso intelecto, amar Deus com o intelecto, mas tem que tomar muito cuidado para não se esquecer que esse despertar é no coração. E quando eu falo coração, não é o sentimento, como a gente pensa, a emoção, né? Sentiu com o coração, não com a razão. Não, coração na Bíblia é o centro da existência humana. Essa é a ideia bíblica de coração. Ali está atuando tudo junto: razão, emoção, vontade, desejo, é tudo junto. Ali é uma experiência pré-teórica, é anterior à teoria, é anterior a essa razão teórica. É no coração que o ser humano aceita Deus, ele se inclina para Deus, se prostra para Deus ou se perde nos ídolos. Essa é a ideia. É um ser que vai deliberar, ele vai escolher, ele vai decidir. Por isso que o sábio vai dizer no capítulo 4, verso 23 de Provérbios: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então tem um monte de gente que talvez não vai entender, elaborar bem, mas foi salvo.
salvo. Deus despertou, Deus ressuscitou. Quantos irmãos que a gente conhece são pessoas simples, talvez não, mas Deus despertou, é graça. Vai articular na simplicidade deles. Como tem um lá do Nordeste, eu já ouvi, falava assim: se eu pudesse eu não queria, e se eu quisesse eu não podia. Aí o cara falou: como assim? Falou: se eu quisesse abandonar Cristo eu não ia poder, porque Ele já me abraçou. Mas se eu pudesse eu também não ia querer, porque é muito bom estar com Cristo Jesus. E aí, da maneira simples, ele elabora teologias que para nós às vezes parecem um pouco complexas. Por quê? Porque é graça, é despertamento de Deus no coração do homem. Eu tenho que lembrar disso. Mas ao mesmo tempo, para aqueles que estão caminhando, vamos nos esforçar para ter uma abordagem bíblica mais coerente possível, para a gente evitar problemas. Porque assim, eu não estou dizendo que tem que ficar solto, viu gente? Só estou dizendo que tem que saber discernir com muito cuidado isso, porque a própria Bíblia, através do ensino de Jesus, descrito por Mateus, fala contra o juízo temerário. Ninguém tem o direito de sair falando quem é, quem não é. Eu não sei quem Deus escolheu. Eu trato todo mundo como se fosse escolhido. Não sei quem. Até os caras que eu olhando hoje falam: não, do jeito que vive hoje não é crente. Mas vai saber se lá na frente Deus não vai despertar esse cara. Então eu não tenho que entrar nesse mérito. Eu posso dizer: essa teologia é equivocada, está fora da Bíblia, mas não entrar nesse mérito. Tem que tomar cuidado com esse juízo temerário, a gente se esforçar para entender, consequentemente, o texto bíblico, para evitar heresias, problemas. Isso aí também é um outro aspecto, a gente não pode cair em nenhum dos problemas. E aí Paulo vai concluir falando da condenação. Então ele está falando lá da expressão morto, a nossa condição de incapacidade plena, da rebeldia, da depravação. Ele vai terminar falando do estado do ser humano. Olha como ele termina: fala que nós éramos escravos dos nossos pensamentos, da vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza nós éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, numa situação de condenação eterna. O ser humano, ele herdou o pecado de Adão. A doutrina da depravação total anda junto com a do pecado original. A gente recebeu a ideia, tem a ver com genética mesmo. Você recebeu isso. É por isso que Cristo não recebeu essa semente. Maria, ela recebeu uma semente que veio do Espírito Santo. Ele não foi contaminado pelo pecado, mas nós sim, fomos concebidos em pecado. Davi vai dizer no Salmo 51, somos concebidos em pecado. A gente nasce já, por conta de Adão, condenado. A massa humana caiu. Então não tem nem injustiça Deus salvar alguns, escolher, porque a massa já estava no buraco. Adão levou todo mundo para o inferno, levou todo mundo para a condenação. A injustiça não é Deus deixar esse povo ir para a condenação. Injustiça, para mim, é salvar esse povo. Por que Ele quer me salvar? Eu não mereço ser salvo, a não ser que você ache que mereça, né? Não sei. Talvez você fale: não, eu não mereço, eu sou crente desde que eu nasci. Eita, ninguém merece ser salvo. Nós merecemos a condenação, porque a gente nasceu errada, incapaz de acertar o alvo, mas todo mundo aqui pratica, comete iniquidade, se rebelou contra Deus. É isso que o texto está na situação de condenação do homem. Então olha para nós, qual que é o problema da doutrina da depravação? Ela é totalmente amparada no que Paulo está dizendo, não só aquilo que ele vai dizer em Romanos, Gálatas. O ser humano é incapaz, ele nasce nesse estado de condenação, já existe uma inclinação para o mal. Gente, é tão surpreendente que mesmo sem a escritura, você consegue perceber essa inclinação para o mal do ser humano. Você vê uma criança fazendo xilique ali, ela nem sabe falar, não sabe nada, mas ela já está fazendo birra, porque ela quer mamar, ela faz birra, já está lá a sementinha. Você acredita que tem pessoas que não creem nisso? Digo mais, em Ribeirão Preto, pregando um negócio que é considerado heresia por todos os ramos da cristandade.
Tem um pastor aqui em Ribeirão Preto que ele ensina exatamente o pelagianismo. Uma vez eu ouvi e falei, não é possível, ele tem entendido errado. Eu acho que ele estava falando de alguém, ele devia estar falando de pelagem, mas era dele, o jeito que ele entende. Ele dizia que a gente não nascia em pecado. Eu falei, como não? Você não acha que a gente nasce inclinado para o mal? Não. Então por que todo mundo peca? Porque a gente decidiu, ao invés de se alimentar da árvore da vida, vai lá e pega do conhecimento do bem e do mal. A gente escolhe o mal, mas daria para escolher Cristo se a gente quisesse. Assim, o cara falou isso uns mais de 12 anos atrás. Aí eu falei assim, então cita alguém que conseguiu fazer isso sem ser Jesus de Nazaré. Não, mas não é por causa disso que... Como você defende uma coisa que não tem nem base bíblica e nem na realidade ordinária? Mas eu sei que ele me ensina, porque eu ouvi gente próxima que ainda tem essa visão completamente fora da Escritura e daquilo que a igreja entende. Meus irmãos, a gente nasce inclinado para o mal, é por isso que se questiona a ideia de livre-arbítrio desde Agostinho, porque a ideia, por conta da corrupção herdada, o ser humano não tem liberdade para não pecar. Você conhece alguém que fala, eu escolhi não pecar, não pecarei mais de agora em diante até o dia da minha morte? Fala um que você conheceu que fez isso. Livre-arbítrio significa liberdade para não pecar, mas a gente só consegue usar para pecar. Liberdade para pecar tem, né? Por quê? Porque é escravo do pecado. Essa é a ideia que Agostinho ele ensina. Ele está condicionado ao pecado, por isso que ele sempre se volta para a desobediência, a não ser que tenha intervenção da graça de Deus para mudar essa vontade. Agostinho ele viu o livre-arbítrio como alguém fazer o que se deseja fazer, mas como ele sempre deseja o mal. Então o livre-arbítrio, a gente prefere usar expressões como livre agência. Você toma decisões, você tem escolhas na sua vida. Você escolheu, por exemplo, a roupa que você ia vestir hoje. Não é que você, tudo lá já está decidido, não é essa a ideia. Quando a gente fala de decreto, tem a ver com a nossa salvação. Você tem livre agência, mas a ideia de livre-arbítrio seria assim: eu tenho liberdade total para não pecar. O único sujeito que tinha isso chama-se Adão. Como ele escolheu pecar, levou a gente para o buraco com ele, levou a gente para longe de Deus, com a situação de condenação. A queda corrompeu as nossas motivações, desejos. Então a gente sempre deseja o pecado. Então a ideia bíblica, o ser humano está completamente dependente de Deus, não tem como ele escapar da condenação a não ser por um milagre. E precisamos de Deus. É esse o quadro diagnóstico que Paulo está apresentando nesses primeiros 3 versos. Isso aqui nos ajuda a compreender o ser humano na nossa vida como igreja e fora. Me impede de começar a abraçar visões de mundo que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, você tem correntes de pensamento que tem uma visão do homem muito equivocada. John Locke, por exemplo, liberal, ele fala assim: o homem é uma tábua rasa, ele é como se fosse uma tela em branco, ele vai preenchendo com as experiências da vida, ou seja, o meio que forma o ser humano. Jacques Rousseau, ele fala assim: o homem nasce bom, o problema dele é a civilização, impede ele de dar vazão para os seus desejos, tem que então acabar com isso. Ele só tem que submeter aquilo que ele mesmo estabelecer, através lá do contrato social, ou seja, uma visão do ser humano bom. O outro, não, é uma tábua rasa. A visão bíblica, o ser humano é ruim, o ser humano é mau, mas é baseado nessas visões do ser humano bonzinho, ou uma tábua rasa. Tem um monte de gente que às vezes faz eco para a ideologia não cristã, tipo assim: para que polícia? Ai, a polícia é má. Ai, por que tem que ter pena pesada? Nossa, você é cristão e defende a punição de pena de morte para crimes hediondos? Como é que você é cristão e defende isso? Nossa, você é cristão e defendeu a polícia matar um assassino, quando eles estão lá trocando. Você é cristão, não pode. E o cara começa a romantizar uma visão de sociedade, porque ele está partindo de uma visão do ser humano bom. A gente defende a polícia, punição severa para crime hediondo, porque a gente sabe que o ser humano é ruim.
E se não tiver freio com esse sujeitinho ruim, vai ter um caos na sociedade. Não sei se você sabe, eu acho que eu já citei aqui. Gente, no Rio de Janeiro tem aplicativo para saber onde tem tiroteio. Imagina um negócio desse. Você tem que abrir, baixar o aplicativo do seu celular, porque você, sei lá, você vai visitar a casa dos seus pais. Aí fala, vamos ver se esse caminho tem tiroteio. Tem aplicativo de tanto tiroteio que tem lá. E por que chegou uma situação caótica? Por causa de ideologia porcaria. Sabe aquela ideologia que começa no Tropa de Elite, lá o professorzinho de história, lembra? Quem assistiu? É aquela porcaria de ideologia lá. Ai, o ser humano é bom, ai, desse jeito vai estar todo mundo preso. Não, porque quando tem freios à maldade, o ser humano pensa duas vezes antes de fazer besteira. Se tem uma punição severa, por exemplo, os Estados Unidos têm punições severas em muitos estados. Você fala, ai, não muda nada. Muda sim, porque o crime lá é bem menor do que o crime aqui. Aqui, o cara que é ladrão vai ver que o crime compensa, inclusive para quem está no poder hoje, né? Se você, esses dias aí o José Dirceu está livre, pode ser candidato daqui a pouco. Brasil, país da impunidade, mas isso tudo decorrente de uma visão errada do ser humano. O ser humano, esse primeiro ponto aqui da tulipe é: o ser humano é totalmente depravado. Para finalizar, o sino de Dort fala assim, a partir da visão que eles tinham da Escritura: portanto, todos os homens são concebidos no pecado, e ao nascer como filhos da ira, incapazes de qualquer bem, são ou salvíficos, inclinados ao mal, mortos em pecados, escravos do pecado. Eles não querem e nem podem voltar a Deus, nem corrigir sua natureza corrompida, e nem melhorá-la por si mesmos, sem a graça do Espírito Santo, que é aquele que regenera. Ou seja, como eu falei, o ser humano pode até praticar alguns bens para o próximo. A ideia é que ele é incapaz para Deus, porque, como diz Isaías, os nossos atos de justiça são como trapo imundo diante de Deus. E a ideia lá é o absorvente que as mulheres usavam. É aquilo ali, aquele trapo que ela usou, a tua melhor obra de justiça para tentar ser aprovado por Deus pelo seu esforço. Para Deus é esse trapo que é jogado fora, não serve para nada, porque nós somos totalmente incapazes. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.